Isso não é generosidade. Pastor, eu estou ajudando a igreja. Não, primeira coisa, tem que ajudar a sua família, ajudar a sua casa. Agora, não faça da sua casa uma idolatria. Isso aqui é muito importante falar isso. A gente ouve muito isso nos Estados Unidos e tem que ser muito equilibrado. Tudo aquilo que você coloca acima das coisas de Deus se torna na sua vida um Deus, idolatria. Eu li um livro agora, eu recomendo quem quiser ler, chama Deuses Falsos, com Demudo. Esse livro é muito bom. E a sinopse do livro, quando você pega ela vai falando sobre, um dos pontos que ela fala é sobre a família. Mas como que a família pode se tornar um Deus na minha vida? Sabe como? Vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. E não é nada contra nós aqui não. Eu sou maduro para falar, acho que você tem que ser maduro para ouvir, para entender isso. Eu estou com 43 anos, gente. Se a gente fosse 15 anos, até que tinha que pensar. Mas entendo o que eu vou dizer, como maturidade de pastor e de crente. Quando eu falo assim, pastor, estou usando um exemplo hipotético, pastor, domingo eu não vou no culto, vou viajar. Ok, irmão, viaja. No outro domingo, pastor, estou viajando. Pastor, no outro domingo estou viajando. Pastor, domingo. Tem que 5 meses estar viajando com a família. O que está sendo mais importante para ele naquele momento? A família. E qual que é a prioridade da família? Deus. Tem casa aqui na igreja, de filhos que querem vir para a igreja, que não, e a mãe nem dessa igreja é. Ele veio aqui, apaixonou na salinha, quer vir para a igreja, a mãe não leva no culto da outra igreja, ele quer vir para a igreja, a mãe não traz ele para cá, ele dá birra para vir para a igreja. E sabe o que eu falei para ela um dia? Eu falei, irmã, se não quiser vir aqui, fica tranquila, mas cuidado, porque quando seu filho crescer, se Deus o livre e guarde, se tornar um bandido, um traficante, você vai ter um saldo negativo nessa conta, porque ele queria ir para a igreja quando pequeno, e você não queria levar ele para a igreja. Mas eu tenho que investir na minha família. Invista na sua família, mas não perca a presença de Deus dentro da sua família. Viajar é bom. A gente sai, e tem que sair mesmo, viaja mesmo. A gente tem que sair, tem que viajar. Mas cuidado, porque a ausência da presença traz esfriamento. E esfriamento acaba fazendo nós religiosos, dentro de uma cultura de reino que é muito perigoso. Então, alinhamento de propósito. Eu pergunto para você, como que está o propósito? A minha esposa ela é boa para falar sobre isso. Como que está o propósito do seu casamento, da sua família? O que é propósito? Esse propósito é tão interessante que, se os dois não estiverem juntos no mesmo alvo, no mesmo sentido, de onde quer chegar, de onde está indo, é onde começa a ter as brigas, onde começa a ter a diferença de pensamento. Então o propósito é onde vocês querem chegar, onde vocês querem estar. E esse propósito, a gente tem vários propósitos. A gente tem propósito na área financeira, a gente tem propósito na nossa área comercial, de vida, a gente tem propósito no nosso ministério, e também tem um propósito do casamento, que é aquilo onde você se sente chamado para fazer algo. Então a família, estando ali, é um propósito de você conseguir estabelecer uma família numa base com Deus, para que daqui a alguns anos eles possam, eles e vocês, olhar para trás e falar, nossa, eu fiz um bom trabalho. Então quando os dois na família estão no mesmo propósito, né? O esposo e a esposa, e abaixo está os filhos, quando se torna um propósito, é aquilo onde vocês querem chegar. Daqui a uns 10 anos, os filhos vão ter outros filhos. Qual que seria o propósito que vocês estão construindo junto? O que vocês se imaginam daqui a 10, 15 anos juntos? Então, esse propósito de estabelecer um alvo, para que vocês consigam chegar até esse alvo, e tratar e colocar metas, e a forma de chegar nesses propósitos, ele é muito importante para que a gente consiga estabelecer a família com a base maior e melhor. Amém. Glória a Deus. Isso aí, seu propósito. Sem fachada e sem cortina. Se você, uma pergunta aberta que não vai comprometer você, o seu casamento, mas se você tiver uma pergunta ao vivo e a cores, e eu souber responder para quem está aqui, para quem está em casa,
Em um minuto, eu queria que você levantasse a sua mão e pode fazer uma pergunta dentro daquilo que é parâmetro bíblico que a gente vai responder para você. Você que está aqui, você tem o direito a partir de agora, se quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Só levantar a sua mão e fazer a pergunta, enquanto eu tomo água aqui com o Adriano. Ou se alguém não quiser se expressar, né, levantar a mão, tem os papelzinhos que a Sabrina deu, né? Pode escrever a pergunta aí. Ah, é verdade. Se anonimamente. Quiser, Então sobre isso, outra coisa, gerar alguém? Ou não? Amém. Gerando memórias afetivas. E aí é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós. Qual que é a memória que você tem no seu casamento com a sua mulher, com o seu marido? Pode buscar aí agora. Qual que é a última memória que você tem dele e dela?